Olá, seja bem-vindo a mais um GCast Saúde, seu programa semanal aí para abordarmos os temas que você traz para nós, porque o GCast Saúde é feito por você e para você. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações, deixa aí suas sugestões, seus comentários, traz para nós aí o que você quer que a gente traga aqui no GCast para você. E hoje a gente está com um convidado bem especial. A gente está com o Dr. João Luiz Bandeira, que é neurocirurgião, e o nosso tema hoje é aneurisma e tumor cerebral. Será que aneurisma e tumor cerebral é a mesma coisa? Quando que eu posso ligar um pisca de alerta aí que talvez eu tenha algo mais do que uma simples dor de cabeça? Porque talvez a dor de cabeça seja o sintoma principal deles aí, o doutor vai estar explicando para nós. Então, vamos receber o nosso convidado aí e vamos saber um pouquinho mais sobre aneurisma e tumor. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Estamos à disposição. Doutor, vamos lá. Acho que vamos dividir um pouquinho para o pessoal ficar mais claro. Vamos falar um pouquinho do aneurisma primeiro. Eu nem sei o que é mais comum, se é mais o aneurisma ou mais o tumor cerebral. O que você atende mais assim lá no seu consultório? Os dois são equivalentes, porque para nós acaba, como neurocirurgiões, a gente acaba sendo drenados alguns pacientes e acabam se equivalendo mais ou menos na prática do dia a dia. E tem bastante caso? É razoável. Razoável. As patologias neurológicas, elas compreendem uma minoria das doenças. Entendi. Né? Então, realmente são casos, poucos casos, né? Mas num ambiente de 400, 500 mil pessoas, acaba 1% é bastante. Né? É verdade. E na verdade, assim, é porque a sua área é neurocirurgia. Aí, às vezes, essa parte de neurologia puramente, assim, de outras doenças, sei lá, um derrame, um AVC aí, que é muito comum aí, não é especificamente a sua área. Vai para um outro neurologista, uma convulsão. Nós procuramos trabalhar em grupo justamente para diluir essas responsabilidades e tratar de uma forma mais adequada a todas as patologias. Né? E o aneurisma e o tumor é a sua área? Aneurismas e tumores, a gente trabalha bastante com esse tipo de patologia. E o que seria, então, um aneurisma, doutor? Para o pessoal que está assistindo a gente entender. Bom, um aneurisma tem que primeiro entender aonde que ele está, né? O aneurisma cerebral que nós estamos falando é uma dilatação da parede de um vaso de uma artéria que ele sofre uma alteração na parede da artéria. Na cabeça. Isso, dentro do tecido cerebral, e com isso ocorre essa dilatação da parede da artéria e eventualmente pode ocorrer ruptura dessa parede. E aí que é o problema. Causando então uma hemorragia cerebral. E o problema é quando ele rompe. Enquanto ele está ali quietinho... Muitas vezes a ruptura é um momento dramático, onde realmente desencadeia um risco de vida bastante alto. Mas muitas vezes ele não tem ruptura, mas existe pelo tamanho do aneurisma, às vezes ou existe uma compressão sobre estruturas que podem causar os sintomas a nível cerebral. E quais seriam esses sintomas, doutor? Bom, porque eu achei que só tinha sintomas se rompesse, então não é só se rompe. O sintoma mais frequente até os livros dizem, é a pior dor de cabeça da vida. Forte. Esse é uma dor assim, muito forte, acompanhada muitas vezes de náusea, vômitos, crises convulsivas. E a pessoa deve ficar meio desnorteada. Confusão mental, e coma e às vezes até o óbito. Nossa. Quando ocorre uma ruptura massiva, pode acontecer de o paciente entrar em coma e vir a falecer em decorrência dessa hemorragia. Então a intervenção precoce seria a chave do sucesso? Com certeza, o diagnóstico precoce e muitas vezes com
os exames não invasivos que na última década ocorreram com maior frequência, a gente consegue muitas vezes fazer um diagnóstico antes da ruptura, antes de que tenha esses sintomas. Mas eventualmente você não vai fazer exames em todo mundo, né? Certo. Eventualmente essas rupturas podem ocorrer. Mas aí como é que eu vou saber, assim? Porque dor de cabeça, eu não sei. Eu acho que grande parte, não sei se você tem estatística disso, mas eu acho que grande parte da população tem alguma dor de cabeça em algum momento. Claro que você está falando aí de uma dor de cabeça muito forte, que vem de uma vez, e aí aquela dor que realmente já a pessoa fica nauseada, fica desnorteada, é uma dor diferente daquela dorzinha de cabeça. Mas tem pessoas que têm aquelas cefaleias tensionais, aquelas enxaquecas, que também são dores fortes, e às vezes é o primeiro episódio, porque depois que a pessoa já tem algumas, ela já meio que até reconhece. Mas quando é o primeiro episódio, às vezes é uma dor muito forte também. Quando é o momento de eu falar assim, poxa, acho que eu preciso procurar um neuro para ver se não tenho algo a mais? Bom, quando tem a ruptura, realmente é um evento dramático, né? O paciente realmente sente bastante dor de cabeça. Eu já escutei várias vezes o paciente falar assim, não, eu senti um líquido quente escorrer na cabeça. Nossa, sente a hemorragia mesmo. Durante a hemorragia, o paciente descrever isso, né? E isso é muito interessante. E tem um outro sintoma que eu comentei vários sintomas, mas um deles que é a rigidez de nuca. Pela irritação meníngea, às vezes o paciente fica com uma certa rigidez de nuca também, coisa que muitas vezes não acontece numa enxaqueca, numa cefaleia tensional, enfim, outros sintomas que desencadeiam dor de cabeça. E aí, quando o paciente tem essa dor de cabeça forte e é um aneurisma, ele normalmente consegue procurar ajuda sozinho ou não? Ele já tem que, depende de outra pessoa, chega a ter um desmaio, uma síncope, alguma coisa assim? Cada evento é único, né? Então, vai desde sintomas leves até o paciente que chega em coma ao pronto-socorro. Muitas vezes o paciente é levado ao pronto-socorro por terceiros, porque realmente é uma situação que o paciente fica muito ruim clinicamente. Muita dor de cabeça, acompanhada de vômitos, tontura, vertigem, às vezes até déficit motor, acompanhado de crises convulsivas, muitas vezes. Então, geralmente merece um cuidado mais específico. É meio assustador, né, doutor? Quando a gente fala em aneurisma. Parece que, assim, você não vai conseguir pegar nenhum paciente que vai sobreviver. Parece que todos eles já vai ser essa ruptura, já vai para um quadro grave. E aí, qual que é a chance de sucesso também quando você está lá operando um aneurisma? Porque a gente falou do óbito, que é algo que é real, que existe. Mas, assim, existe uma chance pequena, grande, de quando faz essa hemorragia de rompimento, aí que tem o rompimento do aneurisma, de sobrevida, ou a maioria não tem mesmo a sobrevida? Existe. Quando se faz diagnóstico de um aneurisma cerebral, assim, a gente sabe que 50% dos pacientes, isso aí é estatística americana, 50% dos pacientes vão a óbito no momento da ruptura. Às vezes não tem nem como ter o socorro. Exato. Desses 50% que sobreviveram, 75% vão ter ruptura, uma nova ruptura no primeiro ano. Pode ter mais do que uma. Exato. Se o paciente sobreviveu, não tratou, então por isso que quando o paciente tem uma ruptura, a gente tem que tomar alguma atitude no sentido de que não tem uma segunda ruptura. Porque quando tem a segunda ruptura, 50% dos pacientes vão a óbito. Daí não dá para brincar com fogo, né? Se repete a história da primeira ruptura. Então existe um tratamento para mim fazer. Se eu tive uma ruptura, é cirúrgico normalmente o tratamento, é isso? Existem, primeiro, na realidade, a gente tem que estabelecer o diagnóstico e são de várias formas. Uma tomografia computadorizada, que mostra a hemorragia subaracnoide, que é um líquido da espinha que fica misturado com sangue. Então, essa hemorragia subaracnoide muitas vezes nos indica
posicionamento da possível hemorragia. Quando ela é muito extensa, às vezes a gente sabe até quantificar o risco de vida. Mas existem também exames específicos, como angiotomografia, angiorressonância, que são exames não invasivos. E existem os exames invasivos que são, por exemplo, o cateterismo. Mesmo que faça para o coração, você faz o estudo vascular da parte cerebral. Coloca a molinha? Aí já faz parte... Entre aspas, né? Porque o stent lá, as molinhas que o pessoal fala no coração. Existem isso para fazer o diagnóstico, né? Esses exames para fazer o diagnóstico. E as formas de tratamento para o aneurisma, daí tem várias formas. Uma delas é a microclipagem, que é um tratamento definitivo, dependendo da localização, e uma forma mais nova, que é a embolização, ou uso de diversores de fluxo, embolização com micromola. Daí, cada localização do aneurisma e cada conformação do aneurisma muda o tratamento. Muda o tratamento. Então, quando você diagnostica o aneurisma, você tem que saber a localização dele e a apresentação dele. Tem algumas apresentações que são mais para a cirurgia, outras mais para microembolização, né? O uso de diversores, enfim. Que daí é com medicamento ou também é uma microcirurgia, um procedimento aberto, invasivo é um procedimento também? Como se fosse um cateterismo cardíaco. Sim, é invasivo também. Invasivo também. Só que é menor do que uma cirurgia que pode ser aberta. Não tem o corte, não tem a... Porque no aneurisma, às vezes, pode fazer uma cirurgia de campo aberto? Sim, claro. Sim. Existe a cirurgia clássica, que é o que nós fizemos, é a microcirurgia vascular intracraniana, na qual você faz a craniotomia, faz a dissecção dos vasos, aonde eles estão, aonde está o aneurisma, e então procede-se a microclipagem. Entendi. Aberta mesmo, então. Aberta mesmo. Com o uso do microscópio, você consegue visualizar as artérias. E esse robô que estão usando agora, usa também? O robô, para essa finalidade, ainda não. Tá Talvez certo. no futuro mais distante seja utilizado uma forma mista entre robô e embolização. Mas no momento ainda não. E sequelas? Fica alguma sequela quando você tem uma hemorragia? Porque, só para o pessoal entender assim, né? Quando a gente fala em neuro, é a mesma coisa quando a pessoa tem um derrame ali, né? E se for um hemorrágico, dependendo do setor, da área que pega ali na cabeça, tem uma correspondência e fica algumas sequelas ali, né? No aneurisma isso também acontece ou não fica sequelas? O aneurisma, dependendo da localização, como você já falou agora há pouco, por exemplo, se for um aneurisma de artéria cerebral média do lado esquerdo, então bem na área da fala, às vezes o paciente pode ficar com uma alteração na fala. Temporária ou reversível? Pode ser temporária ou reversível, mas isso tanto com a cirurgia como a embolização. E às vezes depende muito da forma de apresentação da hemorragia. A hemorragia pode ser uma hemorragia pequena e não ter dano estrutural no parênquima cerebral, ou ter um dano bastante extenso no parênquima cerebral. Muitas vezes esses déficits, eles são transitórios. O paciente tem um déficit temporário. Exato. E depois ele vai recuperar. Até mesmo porque existem mecanismos do próprio cérebro que o próprio organismo da gente lança a mão de proteger. Por exemplo, o paciente tem uma ruptura, começa a sangrar o aneurisma, rompe o aneurisma e ele não continua sangrando indefinidamente. O próprio cérebro faz um espasmo das artérias que como ajuda defesa. E os mecanismos de coagulação agem fazendo uma trombose naquele local da ruptura. Então, acaba
tendo um controle do sangramento. E daí vem um tipo de alteração tardia, que é não decorrente da própria hemorragia, e sim uma alteração secundária, que é o vasoespasmo, que ele pode se intensificar após o 4º dia da ruptura, se estendendo até o 12º, 14º, 21º, né? O vasoespasmo é tão danoso quanto a própria hemorragia. Ele faz. Só que, felizmente, ele é passageiro e existem medicações que a gente pode utilizar para tentar reverter. Por isso daí a importância do acompanhamento, né, doutor? Com certeza. Não é de simplesmente fazer a cirurgia, agora já tô bem e pronto, não quero mais nem saber. Quero ir embora, tô bem. Isso. Aí Às no vezes 4º dia... Pois é. Fica às vezes essa angústia, assim, porque o médico tá me segurando aqui, porque o médico sabe o que tá fazendo, né? Se tá segurando é porque ainda não pode ter alta, tem que ter esse acompanhamento, porque se precisar, vocês vão intervir para não ter um estrago maior. Exato. Né? Pode falar, doutor. Uma coisa que é importante salientar, tem alguns casos de aneurisma, ele tem uma correlação com algumas doenças, por exemplo, doenças do colágeno, que vão interferir na formação do aneurisma, na camada média do aneurisma, doenças como rim policístico também está associado. Algumas famílias têm vários familiares com aneurismas e pressão alta, tabagismo, álcool, uso de álcool também. Tudo isso é fator de risco. Fatores de risco. Doutor, e quando você falou ali que talvez fique algumas sequelas, às vezes transitórias, por um período só, elas regridem e o paciente volta à sua normalidade, vamos colocar assim, por si só, ou é preciso fazer fisioterapia, igual é no AVC? Como é que é essa parte da reabilitação? Na verdade, é um tratamento multidisciplinar, né? Multi mesmo. Fisioterapia, muitas vezes a fonoaudióloga, às vezes o paciente fica com dificuldade de deglutição, precisa um aporte nutricional mais adequado, então a nutricionista também pode nos ajudar. Às vezes até o psicólogo, porque às vezes o nível de estresse desse paciente é muito alto também. Alterações do controle esfincteriano, às vezes, nos pacientes mais graves. Então, isso, na realidade, precisa de uma estrutura multidisciplinar e treinamento dos familiares também, para que possam, num estágio posterior, atuar de forma a prevenir apoio, algumas coisas, né? Certo. E quando a gente fala em prevenção? Então, você falou aqui que uma das questões é a pressão alta, então o controle da pressão, você falou aqui do cigarro, então não fumar. E essa questão da alimentação influencia alguma coisa ou não tem nada a ver? A alimentação está relacionada à hipertensão arterial. E obesidade, né? A obesidade, outros fatores não. Certo. Bom, isso é o aneurisma, em resumo. Exato. E agora o tumor, qual que é a diferença? Porque também é na cabeça, aí a gente pensa assim, um tumor, aneurisma, você falou que é uma dilatação, então você já pensa em algo que cresce, em algo que é maior. O tumor também, a gente fala em tumor, a gente já pensa em algo que cresce, em algo que é maior. Como é que é essa questão do tumor cerebral? Os sintomas são meio parecidos? Como é que é? Sim, eu acho que assim, a gente pode diferenciar. Aneurisma normalmente é uma patologia aguda. O paciente está bem e de repente... E dá em todas as idades também, doutor, aneurisma? Sim. Às vezes pessoas jovens. Pacientes jovens, de 6 anos a... Olha, 6 anos. Só que adultos jovens são mais frequentes, né? Mais frequentes até do que idoso. Exato. Adulto jovem. Diferenciando de tumores, a dor de cabeça, por exemplo, ela ocorre de uma forma insidiosa, progressiva. O paciente tem dor de cabeça todo dia, essa dor vai aumentando. Isso é uma forma clássica de apresentação de um tumor cerebral, né? Outra coisa, o paciente
tem dores quando esse tumor ele vai crescendo, que é um desenvolvimento, é um crescimento anômalo de células que pode ser do tecido cerebral ou dos envoltórios que cobrem ele. Quando ele ocorre um aumento do tamanho desse tumor, ele vai desencadeando sintomas, dependendo da localização e do tamanho e do tipo de tumor, ele vai dar sintomas mais rápidos ou mais lentos. Nem todo tumor cerebral, então, ele é câncer. Não, existem os tumores primários, que são os tumores do próprio tecido cerebral, e os tumores secundários, que não são do tecido cerebral. E tem os tumores benignos, que não são câncer. Não corresponde a um câncer, né, ou neoplasia, e os tumores próprios do tecido cerebral, que são muitas vezes bastante agressivos. E existem tumores, por exemplo, que não são do tecido cerebral, um paciente que tem uma pinta na pele e de repente começa com dor de cabeça, progressiva e tal, faz os exames, tem lá uma metástase secundária a um melanoma, por exemplo. Então, são vários tipos de tumor que a gente pode estar relacionado. Mas, assim, classicamente, os sintomas que o paciente pode ter, dor de cabeça, de forma insidiosa, progressiva. Essa não é tão forte assim numa única vez. Exato. Vai tendo. Uns dias mais fortes, uns dias mais fracos, mas tá sempre aquela dor. Mas tem algumas características importantes. À noite, ou na parte da manhã, o paciente pode acordar com dor de cabeça pior. Quando ele está deitado, ele aumenta a pressão dentro do crânio e com isso o paciente tem dor matinal, pode ser acompanhada de náuseas, vômitos. Convulsão pode ter? Convulsões, pode ter diminuição de força num braço, numa perna, ou alteração na fala, na face, desvio da comissura labial, alterações na visão. Nossa, aí já vai confundir até um pouco com o AVC mesmo. Com o vulgo derrame. Quando tem sinais de aumento da pressão intracraniana, daí você vai ter os mesmos sintomas. Pois é. Assim como a hemorragia subaracnoide decorrente do aneurisma cerebral, que acarreta uma dor de cabeça forte e súbita, que acarreta um aumento súbito da pressão dentro do crânio, o tumor ele pode gradativamente aumentando a pressão dentro do crânio, ele vai ocupando um espaço que não é dele. Sim. E com isso vai tendo sintomas de hipertensão intracraniana, que esses sintomas são preocupantes: dor de cabeça, náuseas e vômitos. Vômitos assim incoercíveis, que não param. E muitas vezes, após esses sintomas de hipertensão intracraniana, o paciente começa a ficar sonolento, letárgico. Aí já daí já é um sinal de gravidade. E equilíbrio, coordenação também fica afetado. É como eu falei, dependendo da localização. Existe, por exemplo, adultos, os tumores são geralmente supratentoriais, na sua maioria. Já em criança, eles ocorrem infratentoriais, na porção posterior da cabeça. Aí é diferente. E daí a criança pode ter tontura, vômitos. Certo. E doutor, uma vez eu li alguma coisa, não sei se isso procede ou não, vamos até ver se é mito ou é verdade, né? Essas alterações de humor que às vezes as pessoas têm aí, mas uma coisa assim que a pessoa às vezes mudou muito, tipo, sei lá, a pessoa já tá com 50 e poucos anos e de repente assim começou com uma alteração de humor assim terrível. Isso tem relação também com tumor ou não tem? Tem também. Alguns tumores
principalmente na região frontal e temporal, elas alteram então, o lobo frontal e o lobo temporal. Eles podem alterar a parte comportamental. Porque às vezes a pessoa mudou muito, fala, ele sempre era muito calmo, agora ele tá agressivo. Isso, com todo mundo, não pode falar nada, que ele já... Tá irritado, ele... Pode ser um sinal, então. Pode ser um sinal. Olha só. Essas alterações de humor, há um tempo atrás eu pedi para avaliar uma senhora que tinha Alzheimer, né? E ela gritava dia e noite. Aí eu fui até a casa dela e avaliei. Falei, mas cadê os exames que ela fez para verificar se era Alzheimer? Aí esses exames não existiam, né? Então vamos fazer uma tomografia. Aí foi feita uma tomografia, o paciente tinha um meningioma enorme na região frontal. Nem o básico não tinha daí. Então, às vezes, existem sintomas que se parecem, né? E confundem. Eu então, acho que a única maneira é o exame daí mesmo. É o exame para excluir. Era uma paciente de 80 anos, foi feita a cirurgia. Após a cirurgia, ela ficou mais tranquila, mais calma. E aí estava culpabilizando. A família se culpava que não tinha feito, às vezes, um diagnóstico mais precoce. Procurado É porque, assim, a gente tem que cuidar com esses excessos de diagnóstico, meio que assim... claro que a avaliação física, neurológica, sempre é importante, tem que ser feita, né, doutor? Mas... a gente sempre fala, os exames ali, às vezes o médico fica ainda com alguma dúvida e eles são para fechar mesmo, para o exame é com complemento, mas é para fechar o diagnóstico mesmo. Então, às vezes, sei lá, a família veio, gastou na consulta, é particular, aí eu vou pedir para fazer mais uma toma, uma ressonância, não são exames que são tão baratos, aí a pessoa fica assim, a família já veio, mas não dá, doutor, já parece que é Parkinson, parece que é Alzheimer, parece que alguém da família já tem um histórico, tem certeza que é... Mas essa certeza aí, às vezes, por não pedir, às vezes, um exame de imagem para concluir mesmo, às vezes pode ser um problema grande. Com certeza, isso é... Por isso que o profissional de saúde, ele tem que agir de forma a tentar melhores resultados e sempre fazer o diagnóstico de uma forma que... se não for para confirmar, por exemplo, um tumor, ou pelo menos excluir um tumor, excluir uma hemorragia, né? E isso às vezes é complicado, justamente porque impacta muitas vezes na parte financeira, ou então se for um paciente do sistema previdenciário, vai demorar alguns meses. E isso é bastante complicado, porque às vezes o diagnóstico tem que ser um pouquinho mais rápido. Então, por tem isso... que ter uma priorização para esse paciente, né? Exato. E, doutor, daí quando o paciente, vocês fazem um exame, fazem uma imagem e fala, não, é um tumor cerebral. Aí vocês fazem a biópsia desse tumor também, igual um outro câncer, ou não? Igual um câncer não, igual um tumor, porque às vezes não chega a ser o maligno, né? Exato. Existem alguns... dependendo da localização da lesão, se você observa que o paciente pode... o paciente não tem déficit motor, não tem alterações neurológicas significativas, e a localização do tumor é bastante profunda, existem algumas técnicas, como neuronavegação, biópsia estereotáxica, que você faz, não é um robô, mas é... Como se fosse. Como se fosse, né? E a gente usa técnicas para acessar aquele ponto específico. E aí já tentar fazer a biópsia ali. A biópsia ali. Sem ter que abrir ali, cortar. Sem ter que abrir. Abre o mínimo possível. Sim, uma cirurgia minimamente invasiva, mas é um procedimento cirúrgico. Vai para o centro cirúrgico, faz tomografia no transoperatório, ou exames de imagem no transoperatório. Cabeça acho que é tudo no centro cirúrgico, né? Ou tem alguma coisa que vocês fazem em clínica, em consultório? Não. Tudo no centro cirúrgico, né? Quando vai... Dos pacientes cirúrgicos, normalmente a nível de hospital, e a gente preza por segurança, né? Então... é uma anestesia geral também, não é? Uma reserva de vaga de UTI,
muitas vezes, né? Então... Sim, tem que estar mais amparado ali, né? Exato. E aí, depois, identificou que é um tumor cerebral, tratamento normalmente é cirúrgico, e aí radioterapia, quimioterapia, tem tudo isso também ou não? Bom, vamos dividir isso em um tumor benigno. Por exemplo, um exemplo é um meningioma, que é um mais clássico, que é um tumor do envoltório que recobre o cérebro e acaba comprimindo o tecido cerebral. Isso é um tumor que você faz a ressecção, tratou, na maioria das vezes não vai precisar complementar com quimioterapia, radioterapia. Encerrou ali. Encerrou ali. Só faz segmento ambulatorial, periódico, aí nos primeiros Mantém o acompanhamento. anos e depois Até provavelmente seja liberado. E o outro extremo seria um tumor glial, um tumor, por exemplo, um glioblastoma multiforme, que é um tumor mais agressivo, dos tumores cerebrais, é o mais agressivo deles. Esses pacientes vão precisar, além da cirurgia, fazer quimioterapia, fazer radioterapia e ter um segmento. E provavelmente esses pacientes vão ter recidiva tumoral, mesmo com todos esses cuidados. Certo. Então, o que a gente visa melhorar com o tratamento? Então por que fazer a cirurgia? Por que fazer quimioterapia e radioterapia? Porque a gente tem estudos que mostram que a qualidade de vida melhora, a sobrevida melhora. Não. Né? Onde a vida tem que tentar de tudo, então, né, doutor? Melhorar a qualidade. Às vezes o paciente tem aí uma qualidade de vida, uma sobrevida de 6 meses, né? Na qual ele visualizou um netinho nascendo, o casamento dos filhos. Então, envolve outras coisas que vão muito além da cirurgia. Sim, sim. A cirurgia é uma das partes do tratamento. E aí, a causa normalmente, eu sei que não tem uma causa específica, porque se a gente já soubesse a causa dos tumores, aí a gente já saberia a cura, né? Mas assim, a causa... Tem essa questão da alteração genética, essa questão, existe essa coisa de ter esse histórico na família, ou isso não interfere assim, na ter um tumor cerebral? Alguns tumores têm uma característica familiar, embora não quer dizer que, por exemplo, se uma pessoa da família tiver um tumor cerebral, os outros vão ter. Não é dessa forma. Assim como o aneurisma também não. É uma predisposição. Mas existe uma possibilidade maior. Porque o que é o tumor? Ele é uma alteração no crescimento de algumas células. Então, para isso, além da parte genética, você tem que ter a outra parte, que é a exposição. Por exemplo, eu trabalhei num... Estilo de vida. Um raio-x durante muito tempo, fui exposto ao sol, a produtos químicos. Então, existem outras coisas que podem estar associadas à parte de alimentação. A gente não... Tem muitas coisas que a gente ainda não consegue explicar. Mas o fato é que quando você tem um tumor, você tem que resolver ele da melhor forma. E aí, quando você colocou, por exemplo, esse caso, que às vezes a pessoa vai ter uma sobrevida de 6 meses, aí são cuidados mais paliativos para esse paciente? Não necessariamente. Às vezes o paciente... fica bem esses 6 meses? Fica bem, assim, conversando como nós estamos conversando aqui. Ele tem tempo hábil para resolver as contas bancárias, deixar um planejamento. Se despedir, né? Se despedir, ver parentes que ele não havia há muito tempo. E não parece ser uma alternativa ruim, hein? Olhando assim de fora, claro, né? Ele consegue se programar muitas vezes. E muitas vezes me perguntam, o senhor fala para o paciente tudo isso? Se o paciente está consciente, sim.
Ele tem direito, né? Ele tem direito de saber qual vai ser a perspectiva da vida dele, embora a gente não seja Deus, né? assim, total dono da razão, né? Mas a gente, pelo tipo tumoral, pela característica da ressonância, pela evolução da doença, não é numa consulta, então, que você vai fazer essa afirmação, que às vezes pode ser até leviana, e tem outros diagnósticos diferenciais. Tem que até cuidar com isso, né? Exato. Mas, à medida que você tem os dados, você vai coletando os dados, você pode falar para o paciente, olha, isso aqui pode ser isso, e a perspectiva é 6 meses, na cirurgia você pode ter esse tipo de sequela ou aquele, ou vai ser passageiro, ou vai ser definitivo, e com isso você consegue uma adesividade maior do paciente ao tratamento. Sim. Porque ele sente, antigamente os médicos não falavam para o paciente o que ele tinha e chamava, você pode familiar. sair, vem a família, você fala para a família. E a família decidia se contava ou não, né? Exato. E isso Difícil passar essa responsabilidade também, muito né? ruim pro paciente. O paciente se sente, não, eles estão mentindo para mim. Sim. Né? À medida que você expõe toda uma real situação Ele do faz problema, parte mesmo do ele processo. faz parte e ele opina sobre o tratamento dele. Claro, tem algumas situações que o paciente está acamado, tal, daí é evidente, não tem como ele responder, juízo né? de razão, então daí é uma outra situação. Mas numa situação de um paciente que está normal e foi feito um diagnóstico precoce, eu acho que ninguém gostaria de Ser enganado, né? ser Não saber o que está enganado, acontecendo ou consigo. então, às vezes não é nem enganado, é poupado de algumas informações que às vezes são vitais. Sim. Estou pensando daqui 5 anos ir fazer uma viagem. De repente ele vai fazer uma viagem em 3 meses, 2 meses, ou na semana seguinte. E a família às vezes deve deixar numa saia justa, hein? Ai, não conta, doutor, não conta, deixa que a gente vai ver e tal. Difícil isso também, né? Para o médico também. Com certeza. Tomar essa decisão. E a adesividade do paciente ao tratamento é muito diferente. Quando ele tem consciência Quando ele do tem que... consciência do que pode acontecer, o que está acontecendo no pós-operatório, olha, como é que está? Está sentindo isso, está sentindo aquilo? Nós vamos ter que usar tal medicação, e isso é uma situação que o entendimento da família e do paciente, elas são mais toleradas, né? é necessário, o né? relacionamento entre a família, a gente sente que também é coeso. Doutor, eu sei que você trouxe algumas imagens do aneurisma, do tumor cerebral, que depois a gente vai estar colocando aí para vocês verem. E aí, quando a gente vai colocar essas imagens aí para tentar ilustrar um pouquinho, assim, para as pessoas entenderem uma imagem mesmo, como que identifica o aneurisma e o tumor, fala pra gente, assim, para terminar, que o nosso tempo é curto, já tá quase terminando, mas fala pra gente, assim, as diferenças, assim, tão básicas, assim, que eu tenho que... Aneurisma e tumor cerebral. Aneurisma versus tumor cerebral, né? Você já colocou aí que o aneurisma rompe, o tumor eu acredito que não tem esse rompimento, né? O tumor, pelo que você falou, os sintomas eles são mais progressivos, o aneurisma já é uma coisa mais súbita, abrupta e que é ali naquele momento, né? Mas a dor de cabeça, pelo que eu entendi, ela ocorre nos dois, tanto no tumor cerebral quanto no aneurisma. Então, coloca pra gente assim, pra quem tá escutando a gente, quando eu devo me preocupar e procurar um neurologista, né? Com essas minhas dores de cabeça. E qual que seria assim, peraí, isso aí é um alerta que pode ser aneurisma, isso aí é um alerta que pode ser um tumor. Certo. Bom, existem algumas situações que, por exemplo, além de sintomas que você comentou, por exemplo, um paciente com aneurisma de artéria comunicante posterior, que é um local específico, o paciente pode ter a queda da pálpebra, ptose palpebral, a pupila do olho ser um pouquinho mais dilatada, a movimentação ocular está comprometida. Então,
existem alguns sinais e sintomas que muitas vezes precedem a ruptura do aneurisma. Existe, falando aqui de aneurisma, muitas vezes o paciente tem uma cefaleia sentinela. É uma dor de cabeça que precede a ruptura. Então, alguns dias antes, o paciente tem uma dor de cabeça forte, não tão intensa quando rompe, mas foi uma pré-ruptura, né? E isso está bastante descrito na literatura, e os pacientes relatam muitas vezes que tiveram uma dor de cabeça prévia. Então, a pessoa tem que se observar, então, né? Exato. Qualquer mudança, assim, de comportamento ou mudança física que seja observada, assim, merece atenção. Uma outra situação, já agora falando em tumores, o paciente nunca teve convulsões, depois dos 20 anos, 25 anos, começou a ter crises convulsivas. Tem que ser investigado. Pode ser alguma lesão tumoral, algum cisto, alguma coisa que possa estar desencadeando essas crises convulsivas. Então, tem alguns parâmetros que vão diferenciar. São coisas extremamente diferentes, mas como elas ocorrem dentro do crânio, elas podem eventualmente ter alguns sintomas em comum. A forma de apresentação desses sintomas, elas podem ser um pouquinho diferentes. Né? Então, a grosso modo, eu arriscaria dizer assim, não, a dor de cabeça mais súbita realmente pode ser um aneurisma. A dor de cabeça insidiosa, progressiva, essa está mais para uma lesão tumoral, alguma coisa que possa estar crescendo dentro do crânio e possa estar desencadeando algum sintoma. E a dor de cabeça, então, forte, que teria que procurar um neuro, assim. Porque o pessoal também tem mania de se medicar, né, doutor? Ah, dor de cabeça, vai lá e toma umas gotinhas disso, toma umas gotinhas daquilo, toma uma aspirina, toma não sei. Enfim. E aí o pessoal, às vezes, fica tapando uma coisa, assim, que é importante, porque começa... Hoje eu tive dor de cabeça. Passou 2 dias, tive dor de cabeça de novo. Passou mais 2 dias, tive dor de cabeça. Aí fiquei 2 dias seguidos com dor de cabeça. E eu vou ali me automedicando, vou tomando qualquer coisa. Dor de cabeça, tô estressado, tá acontecendo um monte de coisa e tal. E às vezes acaba também comendo bola aí, né? Essa dor de cabeça persistente merecia uma atenção, Exato. mesmo que seja uma enxaqueca, uma cefaleia tensional. Existem algumas outras situações, por exemplo, o paciente teve é bastante frequente o paciente ter um trauma, mesmo que seja leve, e começar com dor de cabeça, toma analgésico, alivia um pouquinho, dali um pouquinho ele tem dor de cabeça novamente e vai fazendo o que a gente chama de hematoma subdural crônico, que não, na verdade é mais relacionado a trauma e não a tumores, aneurismas. Mas é uma outra patologia que entra no diagnóstico diferencial de doenças dentro do crânio que são potencialmente cirúrgicas. E pode se complicar, então. Exato. É como se eu ficasse ali, aquelas gripes de repetição que eu não dou muita bola, e a dor de cabeça de repetição, que eu não dou muita bola, mas depois pode virar algo bem maior. Exato. Então, doutor, faça suas considerações finais pra gente, então. Que dica você gostaria ainda de dar para os nossos pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo aí? E deixa pra gente o seu contato, onde você atende, se tem as suas redes sociais. Como é que eu faço se eu estou aqui assistindo e fiquei meio com dúvida, queria marcar uma consulta com você para tirar algumas dúvidas, doutor? Como é que eu faço para te encontrar? Bom, em relação as patologias que a gente falou aqui sobre tumores cerebrais e aneurismas, realmente são patologias bastante complexas. A gente tentou abordar alguns temas, algumas coisas, alguns princípios básicos que podem nortear o diagnóstico de uma forma mais precoce. De qualquer forma, o diagnóstico precoce é a melhor forma de você estabelecer o tratamento para essas duas patologias. Ou outras, enfim. Né? Mas essa seria a grande dica, né? Fazer diagnóstico precoce. A outra situação
Nós temos, atendemos, né, na clínica ProNeuro, é uma clínica que nós trabalhamos em Cascavel, eu e mais alguns colegas na área de neurologia, neurocirurgia e neuropediatria. Há muitos anos já, né? Há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Exato. Profissionais gabaritados, pode confiar. Então, nós estamos ali na Rua Londrina, 2582, e qualquer informação vocês podem acessar o site, que é www.proneuro.com.br, e lá vão ter mais dados, e inclusive como entrar em contato com agendamentos e tudo mais. Depois a gente vai deixar aí no rodapé certinho, tá? O site aí da clínica, o nome, o endereço, telefone, a gente vai deixar todas as informações aí no rodapé para você. E como o doutor falou, né? Então, na dúvida, gente, procura ajuda, procura uma opinião, um diagnóstico. O que você vai estar perdendo com isso, né? Você vai estar perdendo muito se você não procurar, se você ficar tampando só o com a peneira aí. Pode ir no médico, vai lá, consulta com o doutor, faz uma consulta. Se não for, que bom, graças a Deus. Não é nada, era algo que eu achei que fosse mais grave, não é? Que bom. E se for também, procure ajuda. Como o doutor falou, a intervenção precoce, o diagnóstico precoce salva a tua vida e melhora muito sua qualidade de vida. Então, o pior de tudo é a gente fazer de conta que não tá vendo as coisas, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Então, assim, na dúvida, procura, faz uma consulta, tira suas dúvidas. O doutor com certeza vai estar lá para tirar todas as suas dúvidas, fazer uma consulta completa, te passar as orientações que for necessário. Se não for com ele, que é algo mais tranquilo, é com outro neuro, ele vai te indicar para um outro neurologista lá dentro da clínica mesmo, ou em outro lugar, né? Ele vai conseguir te passar, às vezes não, mas é alguma coisa endócrina junto, então ele vai passar por um endocrinologista. Não, eu preciso de um onco. Até eu queria perguntar isso, doutor, para terminar, o oncologista entra onde aí nessa parte? Porque é o neuro que opera daí quando é um tumor cerebral ou é um oncologista? É o neurocirurgião. É o neuro? O neurocirurgião. E aí o onco é mais nesse acompanhamento? O oncologista, ele faz o tratamento, a partir do momento que descobriu qual tipo de tumor, aí o oncologista entra. Daí você trabalha em conjunto. Tratamento com quimioterapia, radioterapia, enfim. Mas a cirurgia é o neurocirurgião. Exato. Então, olha, aí também é algo que eu ficava sempre na dúvida, né? Quem opera no final das contas aí, né? Mas a cabeça é neurocirurgião, não adianta, gente. É a pessoa que tá realmente ali capacitada para te dar um melhor atendimento. Mas aí qualquer coisa vai trabalhar junto com os outros, como o doutor falou, é uma equipe. Às vezes precisa da nutri, da fisioterapeuta, da fono, da psicóloga, enfim, de outros colegas na área médica. E aí aciona todo esse grupo aí para dar o melhor cuidado para você. Então é isso e até o próximo GCast Saúde.